Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos voltar ao assunto complexo econômico e industrial da saúde. E por quê? Porque nós estamos pensando aqui em gerando divisas com esse complexo econômico e industrial da saúde. Por que eu voltei a esse assunto? Olha só, apareceu aqui uma reportagem no site, no portal Outras Palavras, que é onde ele fala que o país voltou a apostar no complexo econômico e industrial da saúde, mas as políticas do governo falham em garantir a soberania sanitária. Como é que nós vamos fazer, ele pergunta, romper com essa tal austeridade fiscal aí ainda patrocinada por esse governo, porque não conseguiu sair desse emaranhado, investir na engenharia reversa e fortalecer as parcerias com o Sul Global? Veja bem, eu resolvi fazer uma pesquisa e o artigo é muito interessante. Ele fala de uma série de coisas aqui, fala inclusive de ações governamentais relacionadas ao complexo industrial, que é chamado de CEIS, né? Complexo Econômico e Industrial da Saúde, CEIS, que a gente vai falar CEIS com C. Voltam a ocupar o noticiário. Na sexta-feira, dia 17 de outubro agora, de 2025, a Fiocruz assinou um novo acordo de produção de vacinas com a empresa indiana. Antes, em julho, o Brasil retomou a produção de insulina em território nacional em um arranjo que envolve uma parceria com a Índia e um entendimento com a China. E, além disso, frente ao tarifaço que o Leão do Norte lá resolveu passar para cima da gente, a bandeira da soberania, né? Neste caso da soberania sanitária, se tornou absolutamente incontornável no cenário político. Então, veja bem, mediante isso tudo, eu resolvi fazer uma pesquisa e com essa pesquisa eu quis trazer alguns conceitos, inclusive de revogação da lei de patentes, que existem setores que não concordam, que acham que pode ser prejudicial, outros acham que seria um investimento, é uma coisa ousada, claro que existe interesse de parte a parte. Então a gente vai fazer um estudo, uma leitura, algo grande, eu espero que você tenha paciência. Passe esse vídeo para frente, deixa seu like, deixa seu comentário e a gente vai... eu vou pedir também para você assinar o canal se você for novo por aqui. Meu nome é José Roberto Abramo, eu sempre me interesso por vários assuntos. O meu portal aqui, aliás, o meu canal aqui, o canal José Roberto Abramo, onde tenho esse programa Pontuando. Pontuando é um programa que funciona como se fosse uma revista. A gente vai falar de vários assuntos, vai comentar, vai tentar definir. A minha origem é a área de exatas e eu sou engenheiro, sou professor de física e professor de matemática, a minha tendência é discutir vários assuntos como professor, querendo fundamentar o conhecimento para as pessoas. Então, isso aqui, isso aí foge da sua área. Sim, foge da minha área, mas não foge da área de educação. Mas também não foge da área de ilustração. Funciona como uma mídia onde você, independente de você ser ou não estudante, você vai tomar conhecimento das algumas coisas que acontecem no Brasil. Então esse é o serviço, no mundo também, né? Esse é o serviço que eu quero prestar. Vamos ao texto, porque ele é longo, são 9 páginas, eu não quero que dure muito tempo. Então vamos lá. O projeto Complexo Econômico Industrial da Saúde aqui no Brasil, se ele for bem conduzido, ele pode gerar valor de divisas para o país ao longo da próxima década, sim. E seriam vários setores que estariam envolvidos. Eu fiz uma pergunta aqui às IAs, fui atrás de alguns outros portais, assim como fui atrás de Outras Palavras, fiz um emaranhado aqui, fiz um Frankensteinzinho e saiu um texto. Esse texto, a maior parte dele, está calcado na melhor pesquisa das 4 que eu fiz, realmente foi do GPT-5, tá? Então eu vou reportar que esse estudo aqui, quase todo ele foi feito dentro do GPT, mas não foi apenas do GPT-5 não. Mas vamos lá. Qual é o panorama político que o país deve manter para que esse projeto não seja suspenso por governos irresponsáveis? É uma das perguntas que eu faço. Por quê? Porque entram governos com a ideia de levar o Brasil para frente e faz isso com muita dificuldade, porque tem que fazer associação com a opção de pessoas que não estão com essa vontade, que estão apenas com vontade de ter participação política ou até peso político ou até benesses políticas, por causa dos seus grupos. E tem que se fazer associação, senão você não consegue chegar lá.
e uma outra parte é aqueles que querem fazer. Quando esse governo sai, entram vários governos com interesses particulares, pessoais, com outra ideologia, que invalidam esse tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho é um trabalho de emancipação do Brasil. Então não se trata de ser de esquerda ou ser de direita, se trata de você querer a emancipação do Brasil. E parece que só alguns setores, pequenos setores do Brasil, que estão realmente interessados em fazer isso aí. Por isso que eu acho que a população tem que tomar conhecimento de que o complexo econômico industrial da saúde é pujante no Brasil e ele pode gerar divisas. Então, nós vamos a exemplos de parcerias possíveis, eu já citei aqui Índia-China, e vamos às fontes que nos trazem essas informações. O complexo econômico industrial da saúde no Brasil é central para a estratégia de desenvolvimento do país. Nós vamos falar primeiro da estimativa de divisas, que são cenários numéricos, depois nós vamos falar de setores envolvidos, setores da saúde envolvidos nesse complexo, as condições políticas que se tornam necessárias para dar continuidade ao processo, ou seja, de forma que você não tenha amanhã um outro governante deslocado que mude tudo isso aí, tirando dinheiro e mudando a face da coisa, conforme um governo anterior aí tentou fazer e quase conseguiu. Soberania sanitária em parcerias possíveis, que nós já começamos a comentar. No final, nós vamos listar alguns comentaristas, autores relevantes, alguns que concordam com algumas coisas, outros que discordam. Então, quanto que se pode gerar de divisas em moeda internacional, no caso dólar, na próxima década? Projeções plausíveis. Olha, o estudo do BNDES registra que as exportações brasileiras de produtos para a saúde foram da ordem de 2,4 bilhões, que é um valor de referência recente para o agregado industrial da saúde. 2,4 bilhões de dólares. Essa cifra será usada como ano base para as projeções. Não que seja apenas isso. Isso será corrigido. Não que as expectativas sejam apenas essas. Existem outras expectativas aí de valores superiores, mas nós estamos tomando como referência recente. E vamos dizer assim, a menor, não digo a menor delas, mas a mais mediana, para que a gente possa raciocinar a partir disso. Então nós temos 3 cenários para simplificar em ordem de grandeza. O resultado, todos eles em dólares. Um cenário bastante conservador, que o crescimento a partir daquele valor médio anual seja de 5%. O cenário de continuidade com medidas limitadas de fortalecimento industrial. Cumulativamente, nós teríamos na próxima década 30,2 bilhões numa década inteira em exportações ao longo de 10 anos, uma década. E um ano seria na base de 2,4 bi, então esse daí seria um modelo conservador, porque esse valor é um valor que no 10º ano dessa acumulação aí, nós teríamos no máximo 3,72 bi. Então esse é um modelo conservador, ou seja, a expansão teria sido muito pequena, mas ainda assim, com todo esse conservadorismo de análise, nós ainda teríamos 30,2 bilhões em uma década. É muito, de dólares. Se você multiplicar isso aí mais ou menos por 5, nós teríamos o quê? 150 bilhões de reais, para a nossa indústria. Mas esse é um cenário conservador, porque se você começar a investir, a coisa vai se desdobrando e vira uma bola de neve, ou seja, uma bola de neve a favor. Ou seja, você de insumo com insumo mais realista, a gente poderia esperar com uma política ativa em torno de 12% e não um médio anual de 5%. Por quê? Porque você vai começar com 2, 3, 4, 5%, vai passar a 12% e depois vai chegar a 20% e talvez mais, porque você vai ganhando expertise, e você vai ganhando mercado. É isso que o Brasil precisa, tá? Então, com políticas industriais, o investimento nas IFAs, que são os insumos, em vacinas, diagnóstico de promoção de exportações, cumulativamente nós chegaríamos a 42 bilhões de dólares na década e no ano 10º nós estaríamos com mais do que o dobro de rendimento, que seria 6,66 bi. Isso uma proposta não conservadora, mais realista, mas não ambiciosa ainda. Se nós fizermos uma política ativa, ambiciosa, nós chegaríamos a 20% de crescimento e o programa robusto, ele teria uma integração de uma cadeia grande
e de grande investimento público e privado, que teria que ter parceria, ganhos de competitividade, nós poderíamos chegar cumulativamente a mais de 62,3 bilhões em 10 anos, sendo que no 10º ano nós chegaríamos a 12,38 bilhões de dólares. Bom, o que eu acho, Zé Roberto? Bom, eu acho que se nesses 10 anos não acontecer nada de anormal, não aparecer nenhum canalha que consiga ganhar o poder e acabar com isso tudo, eu acho que nós começamos no conservador, vamos rapidamente passar para o realista e chegaremos ao ambicioso. Por quê? Porque é um mercado que, se você dominar, é um mercado que ainda existe, né? Vamos lá, metodologias e ressalvas. Calculamos esse cenário a partir do valor anual de referência de 2,4 bi, um valor bem modesto, e taxas de crescimento propostas de 5%, 12%, 20%, claro que elas são compostas, né? São projeções indicativas, o resultado em reais depende da taxa de câmbio ao longo da década e das condições externas. E nós não vamos tentar fazer essa previsão aqui, porque o estudo ficaria longo, isso aqui é relativamente superficial. O ano base, o número base, 2,4 bilhões de dólares, e a necessidade de ampliar a participação internacional são explicitados nos estudos do BNDES. Existem esses estudos, você pode pesquisar isso aí no próprio site do BNDES. E existe uma análise de participação do Brasil no comércio global de produtos de saúde. Bom, quais setores que estariam dentro desse complexo econômico industrial de saúde, famoso 6, aqui dentro do Brasil? Bom, esse complexo é um arranjo sistêmico. Os principais sistemas ou subsistemas seriam a cadeia farmacêutica, com produção de medicamentos sintéticos e biológicos, os insumos farmacêuticos ativos, que são os IFAs, que são usados os insumos para a fabricação de remédios, os genéricos, né, e os biosimilares. Vacinas e biotecnologia seriam um outro setor, pesquisa e desenvolvimento nesse setor, porque você tem que continuar pesquisando mais vacinas para poder cobrir uma cenoura aí de vetores micro-organismos que ainda nos assolam, né? Produção de vacinas, então, plataformas biotecnológicas, reagentes para os diagnósticos, para você ter o diagnóstico das mais variadas doenças, uma prioridade estratégica para a gente ter autonomia. E dispositivos médicos, equipamentos e materiais, né? A MHO e a Medtech, que são relevantes nesse sentido, desde materiais descartáveis e insumos hospitalares a equipamentos de diagnóstico e equipamentos terapêuticos para o uso dentro de laboratório, dentro de hospitais, para assistir às populações, para que você possa vendê-las pelo mundo afora, né? Então, nós temos aqui. Agora, mais um setor, o diagnóstico in vitro e reagentes, que é uma cadeia crítica exposta durante as pandemias. Você tem uma capacidade de dar diagnóstico rapidamente, fazer lá a amostra de genômica do vetor lá, do bicho, do vetor não, o vetor é quem leva o micro-organismo, do micro-organismo. Serviços de saúde e tecnologia de informação e saúde, que é a telemedicina, o software, serviços de diagnóstico, ensaios clínicos, que agregam valor à exportação de serviços, né? E cadeias de suporte, químicas finas, embalagens, logística especializada, que seriam essenciais para a competitividade e segurança dos suprimentos. Então nós teríamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setores de saúde envolvidos. Terceiro aspecto, que panorama político o país deveria manter para que esse projeto não seja suspenso por governantes irresponsáveis? Essa pergunta é uma pergunta assim, meio aleatória, né? A resposta parece que vai ser aleatória. Por quê? Porque você não pode prever quem que vai aparecer aí e quem que esse nosso povo vai resolver votar, né? Então, para que os 6 prosperem e não sofra esse vai e vem de políticas, são necessárias medidas que criem ancoragem institucional para prover previsibilidade. Então nós teríamos que entrar no Congresso e gerar leis que defendam esse projeto. Só que com esse Congresso não é muito fácil gerar isso, porque eles ficam sempre tentando ter uma condição de barganha. Mas se a população estiver esclarecida, e no momento que algumas propostas dessas forem submetidas como projetos de lei, a nossa população pressionando, o Congresso vai acabar votando e nós vamos ter ancoragem institucional para que esse projeto seja um projeto cheio de previsibilidade e que possa trazer divisas. Então, solução tem. A solução chama-se esclarecimento. Então, passa esse vídeo para frente. Ancoragem legal e institucional. Como? Transformar metas e instrumentos em leis,
programa multianuais, fundos, não apenas decretos temporários, mas fundos garantindo continuidade entre os governos, quer dizer, você tem um fundo separado para aquilo. O governo já reativou algumas estruturas, por exemplo, decreto que restabeleceu um grupo executivo, mas tem que fazer esse grupo executivo ser institucionalizado, ele tem que ter base legal para ele ser respeitado e mantido, né, para ele virar um pilar. Governança interministerial estável, ou seja, nós temos que ter conselhos com representação no Ministério da Saúde, os D6, os MDIC, os MDCI, e o SIND, BNDES, FINEP, Anvisa, todas essas, a sociedade civil, a própria indústria, com metas esclarecidas, claras, definitivas, com conteúdo local, com ênfase, com percentuais de produção nacional definido, né? E isso aí tem que ser interministerialmente falando. Você tem que ter mais de um ministério empenhado nisso aí, um grupo de energia forte. Compromissos orçamentários e financiamento de longo prazo, linhas de crédito que pode vir do BNDES, pode vir do FINEP, né, para investimento, capital de risco para a biotech, porque é necessário, financiamento e exportação via BNDES, FINEP, para poder garantir que a exportação seja financiada para chegar a seus fins, porque aí você mantém o mercado até que o mercado consiga agir sozinho, sem financiamento. A experiência mostra que o financiamento público e instrumentos de pesquisa e desenvolvimento são decisivos. A experiência acumulada de anos. Política industrial bipartidária, contrato social. Reduzir o risco de reversão política por meio de acordos amplos entre forças políticas e atores sociais, por exemplo, sindicatos, federações industriais, universidades e saúde pública. Tá? Regulação previsível e ágil da Anvisa. Procedimentos regulatórios transparentes, visitáveis a qualquer hora e momento, análise de conformidade de caminhos acelerados para pesquisa e desenvolvimento e os registros necessários, mantendo segurança para reduzir risco de evasão de investimento por insegurança de você estar investindo em algo, numa parceria público-privada, por exemplo, você está investindo em algo que vai ser abandonado logo ali na frente, você vai perder dinheiro. Políticas de compras públicas do SUS, com conteúdo local, ou seja, para fortalecer a nossa indústria. O SUS pode ser comprador âncora, cláusulas de compra pública e programas estratégicos, vacinas, IFAs, insumos hospitalares, que vão garantir escala, ou seja, tem que ter uma escala de desenvolvimento, senão se a coisa não escalar, você não tem desenvolvimento. Soberania sanitária, que o projeto pode proporcionar exemplos de parcerias aventadas. Por exemplo, soberania sanitária, o que significa? É reduzir a dependência externa. Você ter IFAs aqui, você ter vacinas aqui, você ter reagentes aqui, você ter equipamentos essenciais aqui, e que venham a garantir resposta nacional a crises que possam acontecer. Porque o SUS tem dado essas respostas, mas falta investimento, falta uma institucionalidade. O SEIS, que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, bem conduzido, ele vai permitir uma autonomia em IFAs e vacinas. Insumos, IFAs são insumos para você produzir medicamentos. E vacinas, que são coisas que salvam vidas. Capacidade de produzir o IFA nacionalmente reduz o risco de desabastecimento. Exemplo, durante a pandemia teve problema com IFAs. Né? Programas que já têm metas de ampliação da produção doméstica, objetivo de elevar a produção nacional aproximadamente 45% para 70% em determinados itens. Né? Resiliência de cadeias críticas, ou seja, diversificação de fornecedores, estoques estratégicos mantidos para no problema de crise você ter os estoques, para não dar problema de descontinuidade, produção local de reagentes e kits de diagnósticos para qualquer problema. Você tem que ter estoque, porque essa seria uma cadeia resiliente. Independência tecnológica, nós temos que ter pesquisa e desenvolvimento nacional em biotecnologia, plataformas farmacêuticas, aqui dentro, para você não depender das farmacêuticas lá de fora, reduzindo vulnerabilidade a embargos, porque se houver um embargo qualquer por questões de ruptura de discussão entre governos, você não está vulnerável, você tem farmácias, a plataforma farmacêutica funcionando aqui dentro. Rupturas logísticas, se for acontecer, e variações de preço internacional que se torne proibitivo você importar, então você produz aqui. Exemplos práticos de parcerias e arranjos que já estão em discussão e que são algo factíveis. Parcerias público-privadas, as famosas PPP e os consórcios,
a Fiocruz, com a Butantan, junto com laboratórios nacionais e empresas privadas, para expandir linhas de vacina, transferência de tecnologia e plantas de IFAs, exemplo, iniciativas de pesquisa e desenvolvimento conjunta pública e privada, financiamento Export Support do BNDES e da FINEP para finalizar a expansão de plantas, plantas de indústria de farmácia, fundos de capital para as biotecnologias, linhas de crédito e a exportação para as medtechs, e assim vai, BNDES. Acordos regionais, Mercosul, América Latina e África, onde está existindo cooperação de mercado, vender para a vizinhança e países em desenvolvimento usando a diplomacia sanitária, necessário combinar diplomacia comercial e certificações regulatórias. Não basta diplomacia, não basta os caras chegarem lá e ter uma boa lábia e fazerem conversações, implementar discussões, se você não tiver certificação. Acordos de cooperação técnica, transferência de tecnologia com universidades europeias, centros de pesquisa nos Estados Unidos, na Índia, parcerias de produção de insumos, mas com cláusulas que preservem a transferência e produção local, evitando dependência pura. Ou seja, o que nós produzimos aqui, que nós temos conhecimento, o que vier para nós também vamos ter conhecimento. Claro que se nós mandarmos para lá, eles vão ter conhecimento também. Comentaristas e autores-chave citados que escrevem sobre esse tema. O Carlos Gardelli, ele é o autor referencial e conceitual sobre esse complexo industrial de saúde política, de inovação e saúde. Ele já é um cara que já vem falando disso há muito tempo. O Vitor Paiva Pimentel e a equipe do BNDES fazem estudos sobre os 6 fluxos comerciais e relatórios do BNDES, que inclusive tem um de 2024 agora, com diagnósticos por setor. Artigos e notas do PAHO e o OPAS sobre estratégias regionais e fortalecimento da produção para a saúde pública aqui na região. A FINEP e o BNDES que promoveram e promovem relatórios de 2003 até 2005 atual, detalhes sobre financiamento, a nova indústria do Brasil, as ações para fortalecer as cadeias, e lembrar que a FINEP é a financiadora de estudos e projetos. Analistas de entidades setor, a Abifina, a Abimo, que são associações setoriais, estudos regionais que discutem estrutura e vulnerabilidade na cadeia produtiva, as fontes mais consultadas, BNDES, que trabalha o complexo industrial, econômico industrial da saúde no mundo inteiro, estrutura e tendência das indústrias farmacêuticas e dispositivos para a saúde, estudos e relatório. O BNDES faz esse tipo de estudo, ele tem esse conhecimento para poder fazer os financiamentos. O Ministério da Saúde, com o departamento específico do Complexo Econômico Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS, que são chamados DECEIS. O PHO e o OPAS, que são as notas sobre fortalecimento dos 6, a Agência Brasil, FINEP e NIB, e a Bifina, BNDES, bibliografia, etc, etc. Mensagem final. Então, esses aí foram os nossos informativos que nos dão a base daquilo que tem que ser feito e que já está sendo feito e como que está embasado. Então, você vê que nós temos aqui só órgãos importantes. Não é brincadeira, não é gastação, é investimento. Mensagem final mais ou menos sintética. Se um 6, ou seja, um complexo industrial, econômico industrial da saúde, for bem conduzido, ele pode transformar uma fatia modesta de exportações, cuja referência é 2,4 bi ao ano, hoje, em dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares de divisas acumuladas na próxima década e outras, com uma ordem de grandeza que pode chegar a 62 milhões ou mais, acumulados em 10 anos, dependendo da ambição e das políticas do cenário, se ele for um cenário ambicioso e dependendo também do mundo lá fora. Para isso é indispensável institucionalizar políticas, ou seja, leis e programas, garantir financiamentos de longo prazo, os financiadores BNDES e FINEP, fazer compras públicas em conteúdo local, ou seja, se você precisa de um insumo para produzir aspirina, você tem que comprar aqui dentro, regulação previsível da Anvisa, diplomacia industrial para você abrir novos mercados lá fora. Esses passos também entregam a soberania sanitária real, IFAs, vacinas, reagentes, equipamentos, etc., e maior resiliência de frentes e crises globais caso elas venham a existir. Lembrando que quando você está bem posicionado numa crise, durante a crise você resolve o seu problema e ainda vende para outros resolverem os seus.
Então, a crise, às vezes, são oportunidades. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar de pesquisa em orçamentos familiares. Como é que é isso? Olha bem, o POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, mostra consistentemente, que os estudos já são avançados, que os gastos com medicamentos tomam uma parte enorme de recursos das famílias. De todas as famílias, das mais pobres às mais bem aquinhadas. E nós vamos falar de recursos disponíveis mais ou menos medianos das famílias brasileiras, porque tem gente que não tem recurso nenhum, né? Nem comida, né? Para fazer frente a essa demanda. É muito complicado você falar de quem tem um posicionamento financeiro de forma a poder fazer gastos e quem não tem. E quem não tem é um necessitado, né? Eu acho que tem que ser provido realmente pelo governo, uma questão de solidariedade. Então nós temos aqui algumas evidências, alguns orçamentos, vamos fazer os estudos. Primeiro nós temos estudos base entre 2002, 2003, 2008, 2009 e vários outros, mas é só para a gente ter uma base, porque isso não mudou tanto, do quanto que o valor financeiro incide sobre os ganhos daquelas famílias. Olha só, o gasto médio com medicamentos para famílias foi em torno de 53,54 no período de 2002 2003. Bom, aí você vai lembrar quanto que era o salário mínimo da época, o que significava 53,54. Bem, então o valor em si ele não é tão significativo, é mais um patamar de raciocínio, porque nós estamos distantes de 20 e poucos anos atrás, é isso? E depois ele passou a de 59,02 no período de 2008 e 2009. Valores corrigidos entre essas datas no IPCA. Se você usar o IPCA aí de quase 20 anos para cá, você vai encontrar valores muito superiores a esse. Mas o que nós estamos tentando comprovar é o seguinte: em relação ao percentual de renda monetária da época das famílias que elas gastavam com medicamentos para o total das famílias, o percentual daqueles valores ali sobre a renda deles é de 3% nas duas edições de estudo, no 2002, 2003, 2008, 2009. Isso como eu disse, é um patamar de estudo. Então você raciocina 3% do valor hoje do ganho médio familiar. Vamos dizer que seja 2.000, 2.100. 3% disso é medicamento. Manteve-se assim. No entanto, quando se observa por décimos de renda, né, você vai fatiando ali, as famílias mais pobres tinham um peso muito maior nesse gasto. Por quê? Porque uma coisa é você ter 3% sobre R$ 1.500, que é um salário mínimo. Outra coisa é você ter 3% em salários muito maiores, em que 3%, embora seja o mesmo valor percentual, é um equivalente de valor cuja sobra ainda dá para fazer alguma coisa. Não é? Olha bem, no primeiro ano de renda, o percentual era de 11% do POF, 2002 2003. Ele foi caindo para 8,5% no biênio 2008-2009. Então, nos décimos de renda, as famílias mais pobres tinham um peso muito maior, que foi caindo ao longo dos anos. O estudo também mostra que, embora o valor absoluto dos gastos com medicamento aumente com a renda, porque as pessoas começam a se dar o luxo de gastar mais, o peso em relação à renda diminui à medida que a renda familiar aumenta. Por quê? Porque você não aparece com tanta necessidade assim de mais remédios. E os remédios não sobem necessariamente se você de repente tiver uma pujança no país e tiver mais gente empregada e mais gente ganha dinheiro, né? Bom, então esse custo aí, uma coisa não acompanha a outra. Agora, olha só, o estudo então mostra que, embora o valor absoluto dos gastos com medicamentos aumente com a renda, o peso em relação à renda diminui à medida que a renda familiar aumenta, ou seja, as famílias mais pobres gastam uma fatia maior de sua renda com medicamentos, mas se você melhora a renda, essa fatia começa a diminuir percentualmente, mesmo nas famílias mais pobres. Um dado mais recente, baseado nesses POF, esse de 2017 e 2018, que foi inclusive um ponto de análise do Banco Mundial, em média o gasto com saúde, incluindo medicamentos e planos de consultas, etc. Olha só, o gasto com saúde, incluindo medicamentos, planos de saúde e consultas aleatórias,
consomem 13% do orçamento das famílias brasileiras. É um valor alto, tá? Que aqui ele envolveu mais coisas relativas à saúde. Então, você não vive sem gastar com saúde, não tem como. Os medicamentos sozinhos, eles representam 46% do gasto da saúde das famílias em média. 46%! Só medicamento. Daquilo que você gasta com saúde, quase 50% é só medicamento. Olha bem, olha o que eu estou falando. Daquilo que você gasta com saúde, que é em torno de 13% do seu orçamento, então vamos pular. Você ganha 1.000. 130 você gasta com saúde. 50% praticamente desses 130, 65 reais, você gasta só com medicamento. Isso é só para dar uma base de raciocínio, não é isso, né? São valores variados. Mas os percentuais são válidos. Para as famílias mais pobres, esse percentual atinge até 84% do gasto com saúde. Por quê? Porque eles são mais depauperados, eles são mais agredidos, eles são muito menos alimentados e o pouco que eles ganham é praticamente para remédios, senão eles não sobrevivem. Então, quase todo o gasto dessas famílias são com saúde. Esse é um dado do GLEDES, que é um portal aí, né? Muito bom. Bom, em contraste, para as famílias mais ricas, o percentual dos medicamentos é de 29% dos gastos com saúde. Bom, vamos dar outros exemplos. Em 2008 e 2009, segundo o IBGE, via matéria jornalística do Globo, a aquisição de remédios custa R$ 74,74 por mês, 2008 e 2009. A despesa com saúde das famílias soma em média R$ 153,81. Olha bem, nós estamos falando agora em reais e estamos falando de valores de 2008 e 2009. Eu não sei se isso aqui é muito significativo, porque nós estamos raciocinando com percentual, agora nós trouxemos valores financeiros. Esses valores financeiros de anos muito lá para trás não dão uma dimensão boa para a gente, tá? Porque, olha bem, quando você fala que a despesa de saúde das famílias soma em média R$ 153,81, você tem que ver quanto que é o salário mínimo da época e a relatividade disso para o agora. Então, o razoável mesmo é a gente trabalhar com os valores percentuais. Ele dá aqui agora de 2017 a 2018, de acordo com o POF, as despesas médias per capita com saúde, monetária e não monetária, é de 133,23, monetária 90,91, não monetária 42,32 no mesmo período. Olha bem, não ficou claro esse dado aqui, e como esses valores não são valores que são representativos para nós, essa agência aqui do IBGE trouxe esses valores, nós teremos que fazer um raciocínio aqui para poder encaixar isso aqui com coisas que nós pudéssemos entender. 2017 e 2018, o orçamento familiar, a despesa média per capita com saúde, né, foi de 133,23. A monetária, 90,91 e a não monetária, 42,32 no período, né? Isso é um dado da agência Notícias do IBGE. Continuo dizendo para você, se você não conseguir saber quais eram os valores medianos de salários daquelas duas épocas, esses dados aqui do IBGE ficam perdidos. Portanto, eu vou largar isso para lá e vou continuar aqui, porque isso aqui foi uma coisa que eu trouxe para cá, mas eu não li direito. Se eu tivesse lido, eu talvez não tivesse mencionado. Olha, recursos disponíveis médios das famílias para fazer frente a esses gastos. Para entender o que sobra ou qual é a renda disponível das famílias, nós podemos mencionar. Agora aqui ele já está esclarecendo, ó. O POF 2017 informa que a despesa total per capita das famílias brasileiras foi de R$ 1.667,90 corrente no período. Ainda fica faltando você saber que essa despesa diante de que valores percebidos pelas famílias, tá? Não foi. Em 2018, segundo o IBGE, via matéria, as famílias brasileiras gastaram R$ 4.649 por mês, isso numa média, referente ao domicílio familiar médio. Aqui você já está falando de mais de uma pessoa, tá? Em 2018. Imaginando que você teria um salário mínimo na época que não chegaria, talvez, próximo de R$ 1.000, considerando quantos anos? 7 anos atrás, né? É um valor substancial.
né, ele seria mais de 4 vezes o salário mínimo. Agora, você vai ver o domicílio que moram mais de uma pessoa, que são famílias, e todas ali têm mais ou menos um salário, vamos imaginar que sim. Então, ainda assim, o valor de 4.649 por domicílio, face aos valores percebidos por aqueles familiares, é um valor substancial da renda deles. Porque se tiver 4 ganhando minimamente salário mínimo, ainda ultrapassa o valor do salário daquele núcleo familiar. Para as famílias de renda mais baixa, famílias com até 2 salários mínimos, aí nós já podemos imaginar o quê? Uns R$ 2.000, vamos chutar mais ou menos assim. Verificava-se que 61% desse orçamento era consumido com alimentos mais habitação. O restante teria que ligar à saúde. Com esses números podemos inferir que, apesar de existirem recursos mensais, e eles realmente existem, uma parte substancial vem sendo absorvida por despesas essenciais, moradia, alimentação, transporte, etc. Assim mesmo, quando o gasto absoluto com medicamentos não parece altíssimo à primeira vista, né? Exemplo lá que nós vemos lá de 59,02 na média de 2008-2009, não parece ser olhando de agora também, né? O impacto é muito maior nas famílias com menor renda, pois a sobra para outros gastos ou investimento é muito menor. Então, e nós estamos falando disso aqui, dessa soberania aqui, exatamente porque se você tem renda com a saúde, você pode investir em populações, em salários e baratear medicamentos aqui para dentro, porque você está produzindo aqui, tá? Os custos podem ser diminuídos para a mesma quantidade de absorção de remédios. Claro que envolve outras coisas, envolve saúde pública, envolve saneamento básico, envolve vacinação adequada, envolve medicina profilática, preventiva, o que vai diminuir os custos com a questão da saúde. Você pode ter casas mais bem construídas, salários melhores, uma melhor alimentação, isso tudo envolve a saúde, né? Então, o complexo econômico da saúde, ele vai baratear o que entra em termos de manutenção da saúde do brasileiro. Mas, se o país enriquecer, de repente nós poderemos começar a pensar em renda familiar, em ajuda de custo para remédios, para a própria alimentação, e com isso sanear. Então, criar divisas com uma coisa que você pode vender lá fora, principalmente na área da saúde, é uma boa ideia. Exemplos ilustrativos. Uma família de renda muito baixa, o primeiro décimo desse salário entre 2008 e 2009, ele gastava 8,5% da renda monetária em medicamentos, segundo o gráfico citado. O que, se a renda mensal for, digamos, R$ 1.000, conforme eu chutei, significa R$ 85 por mês só em medicamentos. É muito. Olha, se você ganha R$ 1.000, 85 é grande, né? Para famílias mais ricas, os gastos absolutos com medicamentos eram maior, 160, claro, para o último décimo 2008-2009. Mas representava um percentual muito menor da renda, né? Claro, porque eles ganham muito mais, então sobra mais para fazer mais coisas. Em 2017 e 2018, nós consideramos que a saúde consome 8% do orçamento familiar, dados do IBGE, né? Que os medicamentos são aproximadamente 46% desses gastos com saúde, então medicamentos sozinhos já consumiriam 3,7% do orçamento familiar médio. Houve um aumento em relação aos valores percentuais das famílias mais não tão baixas de renda, em torno de 1,6, 1,7, mas mais ou menos no mesmo patamar daquelas que ganhavam R$ 1.000. Então não houve muita modificação. Comentários de interpretação. Mesmo que o gasto absoluto com medicamentos não seja estratosférico para as famílias de renda mais altas, para as famílias de baixa o impacto é muito significativo, embora não seja estratosférico também, pois eles têm muito menor margem de manobra orçamentária para lidar com imprevistos, com doenças crônicas, com aumento de preços, licenciamento de medicamentos. E muitos têm que receber medicamento indiretamente, né? Que são os não monetários, né? O fato de um medicamento representar 84% dos gastos com saúde para famílias mais pobres indica que essas famílias são altamente vulneráveis e as falhas na política pública, como falta de medicamentos gratuitos ou baixa cobertura do sistema público, que esse complexo poderia colocar na ordem do dia, faz a diferença. A renda média das famílias não nos dá diretamente quanto sobra para medicamentos.
mas os dados de despesa total mostram que as famílias já alocam grande parte dos seus orçamentos para esses gastos. A diferença entre percentuais dos mais pobres versus mais ricos é um sinal de inigualdade. Olha bem, é a não igualdade diante do mesmo problema que não envolve a proporcionalidade, tá? Porque nós temos ponto de partida diferente e são os mesmos seres humanos com as mesmas necessidades. E os mais pobres costumam ter mais necessidade porque eles são menos bem acondicionados, vivem em condições sanitárias piores e são menos alimentados, não são bem alimentados, né? Então, famílias de maior renda têm mais recursos para absorver gastos em saúde e famílias mais pobres são mais expostas. Por quê? Porque eles próprios, além de não ter o custeio, eles não têm as condições de posicionamento social de forma a manter a manutenção da sua saúde. Eles têm dificuldade, inclusive, de fazer profilaxia. Os dados mais recentes disponíveis de 2017 e 2018, faltam ainda dados mais complexos e recentes, por exemplo, os orçamentos de 2024 e 2025, para que nós podemos comparar. Então, nós vamos parar por aqui. Então, a conclusão apressada aqui é a seguinte: os dados do POF mostram que os gastos com medicamento constituem uma parte relevante, muitas vezes pesada, do orçamento das famílias brasileiras, mesmo as que não são mal aquinhoadas, especialmente as vulneráveis. Embora não haja sempre um valor único, a média de renda disponível para medicamentos, temos boas aproximações. Nós fizemos o rendimento de 2008 e 2009, que comprometeram 8,5% da renda com medicamentos. As famílias mais ricas, esse percentual ficou entre 1,7% e 1,6%. Esse mais rico aqui não é rico necessariamente, são remediados. E para o conjunto das famílias, os medicamentos representam cerca de 46% dos gastos anuais com saúde, e saúde como um todo consumia, porque tem plano também, tem outras coisas, de 10% a 13% do orçamento. Bom, agora nós vamos falar de soberania sanitária. Para o debate sobre soberania sanitária, aqui, o papel do complexo econômico-industrial da saúde, nós vamos raciocinar com 4 blocos. Primeiro, o que significa a revogação da lei de patentes e seus limites legais? Para a gente poder ter soberania sanitária. Então, uma das coisas aqui, a revogação da lei das patentes é uma boa? Qual o significado disso? Quais são os seus limites legais? Em que isso nos ajuda e onde pode nos atrapalhar? B. O que a experiência internacional, exemplos, vem nos mostrar sobre efeitos de políticas progenéricos e engenharia reversa? Engenharia reversa é quando você pega a coisa produzida lá na ponta e vai fazendo uma reversão daquele ali para chegar aos princípios, né? E assim você produzir genéricos aqui. Outra coisa, a produção de genéricos tem que ter uma base de qualidade boa, senão a diferença entre o genérico e o remédio de marca fica tão grande que não adianta você ter o genérico, né? Se o princípio ativo estiver associado apenas à fundamentação da doença, mas toda a maneira como você trabalha o genérico for mal feita, a pessoa sente efeitos colaterais, né? Então, eu sei. A terceira, opiniões de especialistas e atores, os que apoiam e os que criticam essa questão da revogação da lei das patentes. Esse tema é muito delicado, porque a maior parte das pessoas que se pretendem juristas ou que vão na letra da lei, eles fazem alegações assim um pouco superficiais. Nós vamos ver aqui. D. Recomendações práticas viáveis, ou seja, quais seriam as alternativas à revogação total? Ou a revogação precisa ser total, não pode ser parcial? Tem alguns acordos aí que eles chamam lá daqueles acordos triplos lá, que você poderia, em parte, não pagar patentes, ter um plano, ter um tempo e tal, para poder reduzir essa dependência e custo desses royalties, porque royalties é uma coisa cara, sem violar compromissos internacionais, porque se você começa a violar os compromissos internacionais, você começa a se tornar um pária diante deles, mesmo que você tenha razão. Então isso é uma questão que tem muito que passar pela diplomacia. Vamos citar, sim, algumas fontes. Olha bem, o que significa revogar simplesmente a patente e seus limites legais? O que seria razoável de raciocinar? Olha, revogar a patente implicaria remover ou anular a proteção de patentes em larga escala. Então, na prática, isso quer dizer juridicamente problemático, porque o Brasil é membro da OMC e ele está obrigado aos acordos TRIPS, que nós já falamos aí em outros programas.
que exige proteção de patentes. É um mínimo 20 anos para as invenções de agora. Uma revogação total colocaria o país em conflito com essas obrigações e abriria riscos de sanções comerciais e disputas internacionais, porque os de lá têm poder. Para o enquadramento legal, nós vamos ver a própria lei de patentes aqui do Brasil e as obrigações ligadas ao TRIPS que nós temos legalmente aí estabelecidos. Instrumentos já previstos nas LPI, né, e compatíveis com os TRIPS. A lei brasileira, a LPI, patentes, a lei brasileira de patentes internacionalmente em acordo com os internacionais. A lei brasileira prevê mecanismos que favorecem o interesse público sem revogar o sistema de patentes. Licenças compulsórias, por exemplo, artigo 68 e demais dispositivos que têm anulação e nulidade administrativa e judicial de patentes indevidas, né? E o uso governamental, ou seja, existem margens para reduzir efeitos anticompetitivos ou resolver situações de abuso sem jogar fora todo o sistema. Isso aí são palavras do Jus Brasil. O Jus Brasil é um portal jurídico. Ele está raciocinando com a letra da lei, não está vendo benefício para lado nenhum. Lembrar que TRIPS refere-se ao acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, um acordo da Organização Mundial do Comércio, que estabelece padrões mínimos para a proteção de propriedade intelectual, para os outros e para nós, porque o Brasil também requer patentes. Tá? Resumo, revogar a LPI por completo é impraticável e arriscado, segundo essa ideia dos juristas. O debate mais útil é sobre como usar e aprimorar instrumentos legais, o chamado Compulsory Licensing. Eu acho que eu estou lendo errado, mas tudo bem. Os licenciamentos compulsórios, maior controle do INPI sobre critérios de patenteabilidade, a aceleração de processos de nulidade quando forem razoáveis, compras públicas pró conteúdo local, ou seja, brasileiro, para permitir engenharia reversa legal e a entrada rápida de genéricos naquelas patentes, porque existe espaço para isso. Experiências internacionais, o que funciona e como funciona. Ora, tem casos que mostram como as políticas pró-genéricas reduziram preços e aumentaram acesso. Aqui o Brasil é um deles. Modelo da Índia, por exemplo. A Índia, até 1970, ela tinha um regime que favorecia patentes de processo e não product patents, o que permitiu que a indústria farmacêutica indiana desenvolvesse capacidade de engenharia reversa e produção de genéricos baratos, um caso clássico de redução de preço e desenvolvimento de indústria local. Ela não queria saber. Ela favorecia patentes de processo e ela criava as patentes. E o que permitia à indústria farmacêutica indiana desenvolver capacidade de engenharia reversa, produção de genéricos baratos, um caso clássico de redução de preços e desenvolvimento de indústria local. Mesmo após a obrigatoriedade dos chamados Product Patents, a partir de 2005, por obrigação desses acordos TRIPS que são internacionais, a Índia manteve critérios rígidos de patenteabilidade e uso de licenças compulsórias quando ela precisou. Em casos públicos, por exemplo, a licença compulsória para o Sorafenib da Bayer, o caso da NTACO também da Bayer, e decisões que confirmaram a possibilidade de licença compulsória. Esses dois medicamentos eu não conheço, vocês também não conhecem, isso é só um exemplo que o texto está dando aqui. Essas medidas mostraram que é possível conciliar as proteções políticas de políticas públicas, de políticas com as nossas políticas públicas. A Tailândia também, e o Brasil, fez uso de licenças governamentais compulsórias. A Tailândia, entre 2006 e 2008, o governo emitiu licenças de uso governamental para antivirais e vários medicamentos oncológicos. Houve redução de preço e aumento de acesso, mas também forte reação da indústria e pressão diplomática externa. O Brasil, que fabricou, por exemplo, o Efavirenz, que é um medicamento antirretroviral utilizado para tratamento de infecção da imunodeficiência do HIV, né? E permitiu que compra e importação de genéricos a preços muito inferiores e foi amplamente citado como medida que trouxe economia imediata aos cofres públicos, proteção à política de tratamento antirretroviral, e esse episódio é um exemplo de uso prático da lei de patentes para reduzir gastos com royalties sem revogar o regime de patentes. Você encontrou um buraco ali e entrou nele. E isso aí envolve diplomacia, tá, gente?
limitações e riscos observados. Em alguns casos, a Tailândia, processos no Brasil, a adoção de licenças compulsórias gerou reação política e econômica por parte dos estrangeiros, pressões diplomáticas, ameaças inclusive sobre investimentos e às vezes atrasos administrativos que vieram a postergar a introdução dos genéricos. A indústria farmacêutica também busca estratégias jurídicas e comerciais para defender a exclusividade, diluição, por exemplo, por evergreening, litígios e etc. Isso aí é um dado da Infojustice, ou seja, ainda estamos no âmbito jurídico. O que diz os especialistas e atores, prós e contras? Agora nós vamos sair um pouquinho do regime jurídico. Eu vou dividir em quem apoia a maior liberdade para essa engenharia reversa, flexibilização, e quem advoga a manutenção, que seria o fortalecimento das patentes. Eu vou dividir isso aí porque fica mais fácil de entender. Olha só, maior flexibilidade e licença de fortalecimento da indústria nacional. A Organização da Saúde Pública e ONGs e o MSF, o South Century, pesquisadores de saúde pública, etc., defende o uso das TRIPS Flexibilities, ou seja, licenças compulsórias, anulação de patentes frívolas, compras públicas estratégicas como instrumentos legítimos para assegurar acesso a medicamentos e reduzir pagamentos de royalties, citando episódio como o da efervescência no Brasil e algumas ações na Tailândia que foram objeto, aí, tanto no Brasil quanto na Tailândia, de várias reprimendas, vamos chamar assim, jurídicas do lado de lá e diplomáticas. O MSF e o South Century documentam como licenças e políticas públicas ampliar acesso e reduzir o preço. Tá, então, agora, acadêmicos e formuladores do SEIS, né, do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Carlos Gadelha e alguns outros pesquisadores brasileiros ressaltam que a soberania sanitária ele exige uma capacidade industrial e uma pesquisa e desenvolvimento e que controlar a proteção de patentes quando há abuso ou barreira de acesso faz parte de uma estratégia de desenvolvimento e proteção do próprio SUS. Gadelha escreve sobre as necessidades de um SEIS que promova autonomia e permita políticas industriais que incluam a engenharia reversa e transferência tecnológica. Você não vai deixar uma população morrer apenas por causa de questões jurídicas, né? Você vai discutir as populações jurídicas porque, afinal de contas, juridicamente é impróprio você deixar o seu nacional morrer se você tem capacidade de fazer alguma coisa, né? Só por causa de leis que favorecem grana de meia dúzia de donos lá, não é por aí. Então, agora, existem os que fazem defesa das patentes fortes. Vamos ver como é que eles pensam. A Associação da Indústria Inovadora, a chamada Interpharma, a PH Pharma, os representantes dos setores, o que eles dizem? Olha, eles argumentam que patentes são o principal instrumento de incentivo à pesquisa e ao investimento em medicamentos. É interessante quando eles falam isso pelo seguinte: os governos investem neles, que são empresas. Eles pesquisam e produzem. Eles trabalharam, sim, mas com investimento governamental. Americano, australiano, japonês, chinês, brasileiro, inglês, tá. A Big Pharma está lá recebendo esses instrumentos. Eles trabalham pra cacete, produzem o negócio. Depois eles vendem para o governo, quer dizer, o governo paga 2 vezes, né? E mantém a patente. Quem vai comprar são governos nacionais, não conseguem. Eu, particularmente, não consigo comprar. O medicamento é caríssimo, a patente encarece demais o produto. Ah, mas eles pesquisaram. Tá, mas eles ganharam 2 vezes. Essa patente tem, no mínimo, que tem menos tempo. Principalmente se for um caso, por exemplo, de vacina, uma coisa que estiver matando muita gente, né? Mas eles defendem, né? Argumentam que as patentes são o principal instrumento de incentivo à pesquisa e ao investimento em medicamentos. Sem garantia de exclusividade, haveria menos investimento e pesquisa e desenvolvimento e menos lançamento de novas moléculas. Talvez. Essas entidades defendem melhorar o sistema, ou seja, reduzir o backlog do INPI e acelerar concessões. Tá, em vez de revogar simplesmente as proteções. A Interpharma frequentemente publica estudos e notas sobre a importância das PIs para a inovação e para atrair investimento. Tá. Economia, os economistas pró-inovação, eles lembram que os medicamentos de alta complexidade, que são os biológicos, novas terapias, tal, etc., exigem investimentos bilionários
em pesquisa e testes clínicos. Mas esses investimentos bilionários, meu amigo, são feitos pelos governinhos, não são feitos por eles não, tá? Vamos ser mais sinceros. A retirada abrupta de incentivos por parte dos governos, ele não falou, mas é isso, poderia reduzir fluxos de investimento e parcerias tecnológicas. Tá, tudo bem. E ele só investe naquilo que dá dinheiro, né? Tem coisa aí que ele vai ficar o resto da vida dando esses remedinhos e ninguém morrendo dessas porcarias porque não dá dinheiro. Resumo do debate. A pró-flexibilização destaca acesso à economia imediata e soberania, como os casos concretos que demonstram a redução de preço. Os pró-proteção enfatizam o incentivo à inovação e o risco de perda de investimentos e transferência tecnológica, se a proteção for desincentivada indiscriminadamente, né? Conclusões práticas. Recomendações. Não recomenda-se a revogação absoluta. Várias partes, estrategicamente, diz que existe um alto risco legal no TRIPS e o diplomático, em vez disso combinar instrumentos já previstos no ordenamento jurídico e as regras internacionais. Uso estratégico de licenças compulsórias, uso governamental. Já falamos disso, né? Melhorar critérios de exame de patente, claro. Fortalecer a engenharia reversa como transferência tecnológica pública. Usar a Fiocruz, por exemplo, o Tantão, Universidade de Fundos Públicos, com os fundos públicos BNDES e FINEP, para parcerias que incluam transferência de tecnologia, plantas para a produção de IFAs e vacinas, contratos de compra pública que garantam escala. Esses arranjos reduzem dependência sem abolir patente. Tá. Uso seletivo e estratégico de licenças compulsórias. Precedentes mostram que, em medicamentos críticos, licenças podem gerar economias substanciais. Exemplo, efavirenz no Brasil são compatíveis com os TRIPS e usados conforme critérios legais juridicamente adequados. Integração diplomática e coordenação regional. Negociar acordos regionais, por exemplo, Mercosul, América Latina, África, etc., para compras conjuntas, exportação de excedentes e padronização regulatória. Esse negócio de compra conjunta aqui é muito interessante. Fontes de leitura selecionadas, tem vários documentos aí que ele traz aqui. Eu não vou ficar falando todo, porque é uma quantidade de coisa que você não tem nem ideia. Olha só, mensagem final. Revogar a patente por completo não é uma solução prática nem segura. Dizem isso aqui, tanto os que são a favor quanto os que são contra. Os que são a favor dizem que não dá para sair por aí revogando tudo, não. Os que são a favor. Os que são contra, obviamente, que acham que não tem que revogar é nada. Alternativas eficazes e compatíveis com leis nacionais e internacionais exigem e existem uso estratégico de licenças compulsórias, anulação de patentes que são indevidas, aperfeiçoamento do exame das NPIs. No debate público, as correntes, ONGs, pesquisadores, formuladores de políticas públicas defendem flexibilidade para acesso à soberania sanitária, que é essencial, versus indústria que defende patentes fortes para preservar incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Os dois lados trazem argumentos relevantes. A solução prática deveria combinar instrumentos de saúde pública com garantia de continuidade de investimentos e inovação, não apenas por parte do governo. Muito bem, então nós chegamos aqui ao final deste texto imenso. Eu espero que você tenha gostado. Nós chegamos a quase 1 hora. Passe isso para frente, deixe seu like, deixe seu comentário. Esse assunto é chato. Eu sei que vocês devem estar chato, que eu falei rápido demais e falei de uma série de coisas que às vezes não dá para entender muito. Porém, é importante que a gente tenha consciência. Deixe seu comentário aí, passe esse vídeo para frente. Alguém pode dar algumas ideias, algum parecer que seja mais esclarecedor. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante.